Olá, eu sou Milho, que hoje vai falar do cara que achou que tava com a garganta inflamada, mas a história era muito mais bizarra que isso. A mulher que tá sendo acusada de tentar impedir o casamento do filho e a história não de um, mas de dois mendigos ricos. Assista esse vídeo até o final, tenho certeza que depois de ver esse vídeo, você vai repensar a sua profissão. Vamos ao vídeo. Eu tô repensando a minha? Antes de começar esse vídeo, eu queria falar pra você que assim de terminar de assisti-lo, procure nossos outros canais aqui mesmo no YouTube. Tem o Freak TV, onde a gente conta casos ufológicos, misteriosos, criminais e até sobrenaturais. E também o canal Lar Freak Lar, onde a gente posta viagens, passeios, comidinhas, nosso dia a dia está todo lá. Então, terminando aqui de assistir esse vídeo, vai lá e conheça esses outros canais e me siga também nas redes sociais, é tudo Milho Freak. É só procurar na internet que você me acha, mas tem tudo aí escrito na descrição. Para começar esse vídeo, vamos falar da história do cara que achou que estava com a garganta inflamada, mas o problema era outro, na verdade. Um homem vietnamita começou a sentir um desconforto na sua garganta e a falar com uma voz rouca. Era como se algo estivesse na garganta dele. Ele já acordou com a garganta dolorida e com a voz meio arranhando, sabe? Pois é, você provavelmente já passou por algo assim e achou que, por exemplo, sei lá, você pegou um resfriado ou tá com uma infecção na garganta. E foi o que esse homem de 53 anos também pensou ao acordar com esses mesmos sintomas. Ele achou que era algo que logo passaria, porém, em um determinado momento ele começou a cuspir sangue. Ele falou, opa, parece que o negócio é mais sério do que eu imaginava, né? Porque só uma infecção de garganta geralmente dói e tal, você fica um pouco rouco, mas não chega a tanto. A princípio, ele tentou identificar a causa desse problema por si mesmo em casa, como todo mundo faz, que é o que? O ato de abrir a boca na frente do espelho para tentar ver a garganta. Mas ele não conseguiu ver muito além do que parecia ser uma camada meio amarronzada na parte superior da sua garganta. Nesse momento que ele olhou, viu no espelho a parte de cima da garganta meio marrom, assim, meio escura, ele falou, vixe, o bicho tá pegando aqui. Eu acho que essa infecção tá ficando pior do que eu imaginava. Então, em pânico, imediatamente ele procurou uma assistência médica profissional, achando que a sua garganta estava muito infeccionada. Até aí é uma situação que pode acontecer com qualquer um, ainda não é a parte bizarra. Quando esse cara chegou no Hospital Nacional de Endocrinologia em Hanoi, reclamando do desconforto na garganta e ocasionalmente cuspindo sangue, os médicos realizaram uma endoscopia nele. E o que foi revelado nesse exame é a coisa realmente bizarra. O que ele tinha na garganta dele, na verdade, não era nenhuma infecção, não era nenhum problema físico na garganta. Era um problema físico, mas não na garganta dele. O que estava lá dentro, que era aquela coisa marrom que ele tinha visto achando que era algo infeccionado, era na verdade uma sanguessuga de 6 centímetros de comprimento que estava firmemente presa na sua garganta, logo abaixo da glote, perto da traqueia. Olha que bizarro, novo medo desbloqueado, naquele momento que você sente que tem alguma coisinha na sua garganta. Pois é, esse cara tinha uma sanguessuga. Que história é essa? As sanguessugas geralmente conseguem entrar no corpo humano devido à falta de higiene adequada. Nesse caso específico, o homem de 53 anos contou aos médicos que ele tinha se machucado na mão enquanto ele estava manuseando uma armadilha para ratos, isso há cerca de um mês antes. E como ele acredita muito na medicina através de ervas, né, que é a medicina herbal, ali perto de onde ele morava mesmo, ele saiu colhendo algumas plantas medicinais e colocou na boca, mastigou até formar uma pasta e colocou essa pastinha aí feita de plantas na ferida dele. A mão dele realmente ficou curada, aparentemente essas ervas que ele usou eram boas para o ferimento, mas os médicos acreditam que no momento que ele colocou aquelas folhas na boca, sem nenhum tipo de higiene, sem lavar nem nada, ele permitiu que uma pequena sanguessuga tivesse acesso ao seu corpo. As sanguessugas geralmente são minúsculas, mas conforme elas vão se alimentando constantemente, elas podem crescer muito rápido. E essa cresceu na garganta dele. Para evitar esse tipo de situação, os médicos aconselham as pessoas a evitar fontes de água contaminada e folhas sujas, que obviamente não devem ser introduzidas na boca sem lavar
adequadamente. Essa sanguessuga então foi retirada da garganta dele e o problema foi resolvido. Mas que situação traumática deve ser ter uma sanguessuga presa na sua garganta. A próxima vez você sentir um arranhãozinho, sabe? Parece que tem um negocinho na garganta, sabe? Pois é, pode ser uma sanguessuga. Mudando de história agora, vamos falar da mulher que supostamente, né, é o que estão dizendo por aí, a fofoca corre, que pagou pessoas para impedir o casamento do filho. Olha essa imagem aí, ó, tá vendo essa noiva com o vestido todo manchado? Pois é, uma mulher mexicana está sendo acusada de pagar 3 pessoas para jogar tinta vermelha no vestido de casamento da sua futura nora para impedi-la de se casar com seu filho. No dia 17 de fevereiro desse ano, um casal conseguiu se casar na cidade de Obregón, na província de Sonora, no México, apesar de enfrentar um constante assédio por parte da família do noivo. A história do casal viralizou no México depois que as fotos da noiva usando um vestido de casamento manchado no seu grande dia começaram a circular nas redes sociais. De acordo com vários relatos de fontes próximas ao casal, enquanto a noiva estava do lado de fora da igreja onde a cerimônia de casamento iria acontecer, 3 pessoas apareceram por lá e jogaram tinta vermelha no vestido dela enquanto gravavam tudo com o celular. Provavelmente essa gravação serviria como uma evidência para quem tinha contratado eles para fazer esse serviço. Mas esse, na verdade, tinha sido apenas o último incidente orquestrado pela família do noivo para tentar impedir que esse casamento fosse realizado. Os detalhes do constante assédio que o jovem casal foi submetido foram compartilhados por um usuário do X, o Fulano de Obregón, em uma série de postagens em 20 de fevereiro. É dito que a família do noivo possuía um lucrativo negócio de uma funerária e estava contra a união desse cara com uma mulher que eles consideravam inferior desde o início. Aparentemente eles consideram ela pobre demais para ele. Os irmãos do noivo começaram a ameaçar a futura cunhada, a Alexandra, através das redes sociais, usando contas falsas. Isso depois que ela bloqueou as contas originais. Sempre que o noivo confrontava sua família, eles negavam tudo, dizendo que não é a gente que tá fazendo isso não. Como a Alexandra não vinha de uma família rica, a família do noivo estava convencida de que ela estava se casando com ele por causa do dinheiro que ele tem e começaram então a ficar determinados em impedir essa união a qualquer custo. Depois que essas ameaças nas redes sociais falharam, eles supostamente ofereceram dinheiro para ela terminar o relacionamento, mas isso também não funcionou. Aparentemente não é dinheiro que ela queria, ou ela queria mais, né? Também pode ser, mas provavelmente não é. Por quê? Eles continuaram com esse assédio, espalhando rumores sobre ela online, acabaram tirando o rapaz do negócio da família, ou seja, ele não fazia mais parte dos negócios, porque ele ia casar com essa moça contra a vontade de todo mundo, e em certo momento, a mãe do noivo acabou tendo um ataque cardíaco com essa história toda, ficando nervosa com tudo isso, e culpou o filho por ter sofrido esse ataque cardíaco. Mas a cereja do bolo veio no dia do casamento. Durante a sessão de fotos pré-casamento, do lado de fora da igreja, a polícia recebeu uma ligação anônima dizendo que naquele casamento tinha alguém cometendo tráfico de drogas no evento. Olha isso. O que fez com que a polícia baixasse no casamento, paralisasse tudo e foi feita uma revista em todos os convidados para certificar de que não tinha ninguém ali traficando entorpecentes e nada foi encontrado. Era uma denúncia falsa, simplesmente algo para tentar interromper o casamento ali no último momento. Então, enquanto a noiva se preparava para entrar na igreja, depois de tudo isso, um grupo de pessoas parou com um carro na frente da igreja e 2 deles espirraram tinta vermelha no vestido branco da moça, enquanto um terceiro gravava tudo com um celular. As fotos do que aconteceu viralizaram nas redes sociais, mas tendo passado por tanto até chegar nesse ponto da tinta vermelha, a noiva simplesmente trocou de vestido e voltou para o casamento que acabou sendo realizado. É interessante dizer também que enquanto tudo isso acontecia, a mãe do noivo, que supostamente tinha sofrido um ataque cardíaco por conta da história toda, que muitos acreditam que seja a real responsável por esse ataque ao casamento, estava de férias em Paris, na França, e ninguém da família do noivo compareceu ao casamento.
Embora o casamento tenha sido realizado e o amor tenha triunfado no final, muitos que ficaram sabendo da história estão recomendando que o casal deve se preocupar com a vida deles daqui pra frente no país, porque se a mãe do noivo, a família dele se esforçou tanto para tentar impedir o casamento, provavelmente eles tentarão fazer o casamento acabar. Alguns recomendam que até que eles saiam do país, vão morar longe em qualquer outro lugar, porque certeza que a família vai tentar mais alguma coisa para separá-los. E agora vamos falar finalmente os mendigos ricos, porque vamos falar de duas pessoas. Primeiramente, vamos falar de um cara que ganha dinheiro na China. Nos últimos 12 anos, esse cara que você tá vendo é o chinês Lu Jingang. Tem ganhado a vida interpretando um mendigo em um popular ponto turístico da China, onde ele recebe dinheiro e comida dos cidadãos que passam por ali e tem um bom coração. Pelo menos eles acham que tem um bom coração. Na verdade, eles têm um bom coração, né? O cara que não é mendigo. E vendo realmente aí o que o Lu Jingang faz, você pensaria que ele não é nada além realmente de um mendigo tentando ali ganhar vida, sobreviver, pegando uns trocados e alguma comida que as pessoas passam e dão pra ele. Mas a história real não é bem essa. Na verdade, o Lu é um ator profissional que interpreta um papel de mendigo nessa área que chama Jardim Qiminshanga, na província de Henan, na China. Ele faz isso há pelo menos 12 anos, ou seja, ele não é mendigo, ele interpreta um mendigo nesse local público. Ele fica realmente aí todo trajado como se fosse um mendigo, com a cara suja, fica com um olhar triste de cachorrinho abandonado, usando aí essas roupas modestas, e aparentemente ele aperfeiçoou a arte de fazer os turistas tirarem ali algum trocado do bolso e entregarem para ele, ou seja, ele é muito bom em fingir ser mendigo, porém ele está longe de ser o que ele realmente aparenta. Esse ator, supostamente, é o que as mídias falam, ganha cerca de $9.000 por mês, além da comida que ele também recebe ali de quem passa por ali e dá para ele. De acordo com a imprensa local, o salário médio mensal na China atualmente é de 29 mil yuans, que dá uns $4.000, o que faz desse cara, o Lu Jingang, um dos indivíduos com maiores ganhos no país inteiro, fingindo ser um mendigo. Fingindo não, interpretando. Alguns chegaram a chamá-lo do mendigo mais rico do país, e ele diz que escolheu esse caminho profissional incomum porque simplesmente ele amava atuar, e esse tipo de trabalho deu a chance para ele de fazer exatamente o que ele gosta, sem ter que passar por qualquer tipo de teste de atuação. Se tivesse um teste, provavelmente seria aprovado, já que as pessoas dão dinheiro para ele. A sua família acabou não apoiando no início, o que é compreensível, mas depois de ver que ele estava realmente ganhando uma quantia mensal bastante agradável, digamos assim, eles mudaram de ideia e agora apoiam o que ele faz. Com o passar do tempo e a adaptação do Lu ao seu papel diário de mendigo, recentemente ele se tornou aí uma celebridade na internet, porque com o tempo ele foi ficando cada vez melhor em atrair também a simpatia das pessoas, além do dinheiro delas. Ele acaba divertindo o público ali ao seu redor, e essa questão do dinheiro que ele ganha ali mensalmente acabou gerando um debate bastante acalorado nas redes sociais da China, com a maioria expressando aí inveja da situação do mendigo, dizendo que ele ganha mais dinheiro do que eu que trabalho o dia inteiro. E gente até falando que vai querer largar o emprego agora para viver como mendigo, já que esse cara ganha tanto dinheiro. Curiosamente, o próprio Lu alertou as pessoas para não fazerem o que ele faz, não tentar essa sorte como mendigo, pois elas teriam dificuldade em competir com o seu talento. E eu falei aqui antes que ele não finge ser um mendigo, mas que ele interpreta um mendigo, porque em nenhum momento ele esconde isso. No Brasil, certeza que isso não ia dar certo, alguém em algum momento ia querer arrumar treta com esse cara. Mas lá é como se ele fosse já parte daquele ponto turístico da China, como se ele fosse parte da atração turística, já que conteúdo sobre ele ser um ator se passando por mendigo é postado nas redes sociais, ou seja, as pessoas têm acesso a saber que ele não é um mendigo na vida real. Mas ele não é o único mendigo rico que ganha mais do que um salário
no mundo. Existe também um indiano que passa os dias pedindo trocados nas ruas de Mumbai, e ele foi apelidado de o mendigo mais rico do mundo pela mídia indiana, que afirma que ele tem mais de $1 milhão. Enquanto muitas pessoas na Índia trabalham longas horas todos os dias para ganhar algumas centenas de rúpias, esse homem, que é o Bharat Jain, conhecido agora como o mendigo mais rico do mundo, supostamente ganha entre 2.000 a 2.500 rúpias todos os dias pedindo esmola. Ele fica em locais movimentados de Mumbai por muitos anos e conseguiu acumular uma grande fortuna. As matérias locais dizem que o patrimônio líquido dele é de cerca de $1 milhão, o que inclui dinheiro guardado, um apartamento de 2 quartos em Mumbai e 2 lojas, 2 estabelecimentos comerciais que ele aluga por cerca de 30.000 rúpias por mês. A sua renda mensal é estimada entre 60.000 rúpias e 75.000 rúpias, o que dá $914. Em reais isso dá quanto? Dá quase 50 mil reais? O que aparentemente é muito mais do que a maioria dos indianos recebe trabalhando todos os dias. De acordo com ainda a imprensa local, o Jain não tinha condições de buscar educação formal e recorreu à mendicância para ganhar a sua vida. Hoje em dia ele já tem filhos que não seguiram os passos do pai, eles já concluíram os estudos e já estão empregados. A família do Jain constantemente o aconselha a parar de mendigar, já que eles sabem que ele não precisa mais disso para viver, mas ele continua indo às ruas todos os dias para pedir dinheiro. Ele acabou ganhando as manchetes dos jornais da Índia pelos seus ganhos desde 2015, quando a sua reputação como mendigo rico começou a crescer. Desde então o nome dele é mencionado constantemente pela mídia indiana. Você imaginou em algum momento que um mendigo na Índia poderia ter, na verdade, $1 milhão como patrimônio? Pois é, esses dois aí conseguiram, através da mendicância, construir uma fortuna. E você imaginar que o cara achou que tava com dor de garganta e tinha uma sanguessuga, a família estar desesperada para acabar com o casamento, tipo Romeu e Julieta, e dois mendigos, na verdade, serem homens milionários? Não era para ser engraçado, mas quem manda a vida ser uma comédia? Agora que você repensa aí a sua profissão. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, assista aos outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo e tchau!